Boa tarde, meu nome é Gideão do Nascimento e eu vou apresentar o conteúdo Tecnologias Digitais e seus usos, junto com Juan, Israel, Alan, Elson Cristiano, Victor Hugo e por mim, Gideão do Nascimento e Pedro Henrique. O que o nosso conteúdo vai apresentar? Ele vai apresentar sobre a internet, a sua origem, sobre os TIC domicílios, as suas características e os seus principais objetivos. Introdução. Os discursos sobre a internet e seus usos abordam majoritariamente o meio como sendo democrático, igualitário e neutro. A internet apresenta, de fato, amplos potenciais, dada a sua capacidade de compartilhamento e circulação de grandes volumes de dados diferentes indivíduos, e também pela possibilidade de descentralização da população de informações. Isso porque a rede reduziu incrivelmente os custos de tanto a produção quanto da distribuição e comunicação de conteúdos, notícias e bens. O surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação, ou TICs, alterou as dinâmicas sociais e impactou diferentes instâncias da vida social nos últimos tempos. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar sobre o contexto histórico. As sociedades contemporâneas se transformaram bem rápido e com isso os estudos sobre elas elaboraram um rico e complexo vocabulário para expressar algumas transformações, como sociedade pós-industrial, sociedade programada, sociedade de acontecimento e sociedade de consumo. E a globalização. Esses são alguns termos, entre outros, dos quais gravitam descrições, explicações e tipificação das estruturas do nosso sistema de ação. Economia política da internet. Durante o período da Guerra Fria, cientistas militares dos Estados Unidos aliaram-se para desenvolver uma rede que garantisse a segurança do país em caso de ataques nucleares soviéticos. A partir desse esforço conjunto, com o apoio do Departamento de Defesa, surgia a ARPANET. Assim, temos no surgimento da rede uma utilidade pragmática, eminentemente estratégica, definida para ela, manter abertos os canais. Boa tarde, meu nome é Magno Vinícius e eu vou falar um pouco sobre relação sobre o processo de construção das estatísticas. Antes de nos termos as análises sobre a tecnologia digitais e seus usos, vale chamar a atenção para o fato de que a estatística corresponde aos elementos da aproximação possíveis do real, isto é, um delineamento de realidade, uma tentativa de mensurar fenômenos sociais. Desse modo, ele não é um próprio atributo, mas a representação de uma imagem ou abstração do real. É um instrumento construído para captar processos visando expressar algum aspecto de existência objetiva, sobre a forma como possamos observar ou mensurar. Com base na concepção de Lothar-Walger, poderíamos afirmar que as estatísticas, como componentes dos gráficos, são parte de estatística de inscrição, um procedimento de materialização dos objetos de estudo de ciência, cuja finalidade é convencer que o anunciado é um fato. Na visão dos autores, os atributos dos anunciados científicos referem-se bem menos às qualidades do uso do método científico que os constituiu e muito mais ao processo social de convencimento, que torna possível que eles sejam reconhecidos enquanto tais. Boa tarde, meu nome é Gideão do Nascimento e eu vou explicar sobre os TIC domicílios. Primeiramente, o que é o TIC domicílio? É uma pesquisa feita pelo IBGE que estimula que quantas pessoas usam Wi-Fi ou internet 4G, 3G pelo telefone. E também quantas pessoas não usam telefone, não têm telefone ou não possuem internet, né? Essa pesquisa tem como objetivo estimar o acesso domiciliar e o uso das tecnologias da informação da população brasileira, com idade superior a 10 anos. O método segue os padrões da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, e garante comparabilidade com estudos internacionais.
Os resultados são divulgados por área rural e urbana, região, renda familiar, classe social, sexo, grau de instrução, faixa etária e condição na atividade. População economicamente ativa, PEA, ou não. Boa noite, meu nome é Juan Pablo e eu vou falar sobre as considerações finais. Pode-se vislumbrar boas perspectivas no emprego de tecnologias digitais, de informação e de comunicação, para o bem da educação brasileira em futuro que não está tão distante, a contar das percepções positivas recolhidas durante o cumprimento das funções, tanto de orientação, na consecução dos trabalhos de investigação e de elaboração dos artigos, quanto na participação das bancas das respectivas defesas dos alunos, dos seus textos elaborados como requisitos de conclusão do curso de formação de docentes e de orientações acadêmicas em educação à distância, com abrangência nacional. Bom, a defesa de trabalhos com o uso da tecnologias digitais de informação e comunicação não encontra barreiras nem de espaço, nem de tempo, bastante que o seu emprego se faça com adequado acerto tecnológico.